Sabe aquelas coisas na vida que você só aprende depois de quebrar muita cara e de ter que ter boas conversas na terapia? Pois é. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas que eu aprendi ao longo dos meus 20 anos, ao longo de terapia e, claro, dos meus próprios estudos na minha profissão, que eu gostaria muito de saber sobre eles quando eu era mais nova. A primeira coisa, você não é os seus pensamentos. Isso eu precisei aprender depois de um bom tempo na terapia. A gente tem esse costume de achar que tudo que passa pela nossa cabeça é verdadeiro. Só que nem sempre a gente tem um filtro muito eficiente para fazer essa separação entre o que é só um pensamento e o que é realidade. A diferença que existe é porque nós não somos os nossos pensamentos e sentimentos, nós somos a parte que escuta esses pensamentos. E é aí onde entra a sua responsabilidade e o seu poder de escolha, porque é você quem pode fazer esse filtro, é você quem pode escolher esse pensamento aqui faz sentido e eu vou escutar ele, ou esse pensamento aqui não faz o menor sentido e eu não vou escutar ele. Desenvolver essa consciência pode te ajudar e muito. Segunda coisa, tudo que você para de alimentar, eventualmente morre. Sabe aquela coisa que te faz mal, mas que você continua frequentemente alimentando? Nem sempre a gente consegue evitar pensamentos e sentimentos ruins que aparecem na nossa cabeça, mas a gente pode escolher o quanto de atenção a gente vai dar para esses pensamentos que aparecem. Isso vale para tudo, para pensamentos, para pessoas, para sentimentos. Existem poucas coisas na vida que vão te deixar ansiosa, tensa, preocupada, que realmente valem a pena te deixar dessa maneira. Paz é um tipo de luxo que custa muito caro para você vender por qualquer preço. Então, saber identificar e entender que você não precisa alimentar tudo que acontece na sua vida pode ser muito libertador. Terceiro, se você precisa se questionar muito sobre a intenção ou o sentimento de outra pessoa em relação a você, é porque muito provavelmente ela não sente dessa forma. Eu já vivi isso. Talvez você já tenha vivido. Eu vou te dar um exemplo. Se você precisa pensar muito, refletir muito, se questionar muito se o seu namorado ou a pessoa que está com você se importa com você, gosta de você, se essa dúvida está frequentemente ali na sua cabeça, provavelmente a resposta é que não. Senão você já teria muitas outras respostas que te deixariam um pouco mais tranquila em relação a esses questionamentos. A dúvida constante já é um sinal para a gente entender que alguma coisa não deve estar certa. E nenhuma relação consegue se sustentar em cima de frequentes questionamentos e insegurança. Quarta coisa, você não é tão importante quanto você pensa. Eu sei, essa frase inicialmente ela pode machucar um pouquinho, pode ser que ela incomode um pouquinho lá o seu ego, mas tem uma frase que ela, talvez você já tenha escutado, ela tem uma verdade muito profunda, que é: você precisa se recolher na sua insignificância. O que essa frase significa? Uma vez eu escutei isso de uma paciente, eu achei bem interessante quando ela me trouxe. A gente se recolher na nossa insignificância é justamente entender que nós não somos o centro do universo. E isso, na verdade, é libertador, não é uma coisa ruim. Constantemente a gente se preocupa com o que as outras pessoas estão pensando sobre a gente, se elas vão se preocupar, ou questionar, ou criticar a forma que eu faço tal coisa, a forma que eu me visto, a forma que eu falo, as coisas que eu gosto. E tá tudo bem a gente se preocupar um pouco com a opinião das outras pessoas, mas quando a gente entende que nós não somos o centro do universo e as pessoas não estão dando tanta atenção pra gente quanto a gente pensa que elas dão, o seu mundo se abre, a vida fica mais leve, fica mais feliz, você sente menos pressão pra ter que fazer o que você acha que as pessoas supõem que você tem que fazer. Nem todo olhar é sobre você e entender isso vai ser libertador. Quinta coisa, todos os piores momentos da sua vida passaram. Essa é uma outra verdade que pode te trazer muita paz. Pense em todos os momentos difíceis que você já passou. Todos esses momentos, eventualmente, passaram. Assim como os momentos bons que você já viveu, que hoje são só lembranças, memórias, eles também passaram. Eventualmente, tudo na vida passa. Então, ao invés de você focar tanto assim na dor que você está sentindo agora, pode te ajudar a pensar que isso também vai passar, assim como todas as outras. Você já conseguiu enfrentar momentos difíceis na sua vida e isso te mostra que esse é só mais um. Você também vai conseguir superar. Lembre-se disso na próxima vez em que você sentir que você não tem forças.
para lutar com o que está acontecendo. Sexta coisa, faça algumas coisas que você não quer fazer. A gente se alimentar bem, fazer mais exercício, estudar mais, se dedicar mais. A gente tem essa mania de achar que a vida, para ela ser boa, para ela ser feliz, a gente só tem que fazer coisas que a gente gosta. Mas isso é uma fantasia de criança. É só criança que faz o que gosta de fazer. Quando a gente cresce e tem responsabilidade de adulto, a gente precisa fazer coisas que são chatas. A gente precisa fazer as responsabilidades do nosso trabalho, as responsabilidades da nossa vida, para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Então, entenda que nem tudo que você for fazer na vida vai ser legal, vai ser agradável, vai ser confortável. Algumas coisas precisam ser feitas, mesmo não sendo confortáveis, mas que certamente no futuro você vai se agradecer por ter feito elas. Sétimo aprendizado. Seja uma pessoa boa, mas não uma pessoa boazinha. Ser uma pessoa boa é agir com respeito, é agir com cuidado, é olhar para o outro e as suas necessidades, ajudá-lo na condição que você pode. Agora, ser uma pessoa boazinha é aquela pessoa que, na maioria das vezes, se coloca em segundo plano. Eu aprendi que ser uma pessoa gentil não exclui o fato de que eu preciso dizer alguns nãos para certas situações e para certas pessoas. Impor os nossos limites não nos torna pessoas ruins ou pessoas más, embora algumas pessoas tentem te convencer disso. Às vezes é justamente dizer um não, estabelecer um limite em certas situações que vai te trazer a integridade que você não está tendo, que você não está se dando. Oitavo aprendizado. Pense um pouco antes de dar tanta importância para o que alguém te diz. Esse é um truque que pode te ajudar quando você estiver naqueles momentos difíceis de lidar, quando alguém está dizendo algo sobre você, ou para você, ou está se criticando. E a gente sabe que o tempo todo as pessoas estão julgando. Isso assim, você faz isso, as pessoas ao seu redor fazem isso, todo mundo faz isso. Mas vale você tentar utilizar esse truque, que é, quando alguém criticar você, algo sobre você, algo que você faz, você pensa, essa pessoa que está me criticando é alguém que eu admiro? Tem alguma coisa nela que me admira? Eu gostaria de ser como essa pessoa? Porque se a resposta for não, por que você tá dando bola? Porque ela tá dizendo sobre você. Por que a percepção de alguém sobre você é tão importante quando essa pessoa não é importante pra você? Então, é diferente você escutar alguma crítica, algum questionamento de alguém que realmente se importa com você, do que de uma pessoa que só tá ali a fim de criticar mesmo. E aí, de novo, é você quem tem o poder de escolha de escutar ou não, de dar atenção ou não para essas críticas. Saiba que nem todo julgamento merece um espaço na sua cabeça. Nono aprendizado. Aprenda a fazer as pazes com seus sentimentos. Esse aqui, às vezes, é muito difícil e aparece bastante na clínica, especialmente na minha. Já recebi vários pacientes com essa dificuldade, que é entender que nós não carregamos apenas sentimentos bons, nós não carregamos sentimentos sempre bem vistos, aceitos pela sociedade. Você também vai sentir raiva, vai sentir inveja, vai sentir medo, vai sentir ciúme. Todos esses sentimentos que a gente categoriza eles como sentimentos ruins, mas que são só sentimentos. Lembre-se que você é humana e você vai sentir toda a gama de sentimentos possíveis de serem sentidos numa vida, numa existência, e não tem nada de errado com isso. Sentimentos são sentimentos, você precisa acolhê-los, você precisa escutá-los e se lembrar que não é porque você está sentindo determinada coisa que você tem que se comportar de acordo com esse sentimento. São duas coisas bem diferentes. O 10º aprendizado. Existe amor em todas as coisas. Talvez esse seja um pouco difícil de acreditar, talvez você não veja o mundo dessa maneira, mas aqui eu quero te dar um espaço para que você consiga se permitir pensar na vida e na existência dessa maneira. Entender que mesmo as coisas ruins que acontecem, mesmo momentos de sofrimento, momentos onde as coisas não aconteceram do jeito que você queria, momentos onde certos desastres aconteceram, ainda assim, a gente tem uma escolha de como a gente vai olhar para essas situações. A gente tem uma escolha de como a gente vai reagir, o que a gente vai fazer com isso que aconteceu. Então, dizer que tudo é sobre amor não é olhar para a vida de uma forma idealizada, mas olhar para o seu próprio potencial de fazer algo incrível daquilo que aconteceu, que não foi assim tão incrível. Isso é uma coisa que só você pode fazer. Então, mesmo no sofrimento,
existe aprendizado se você quiser olhar a vida dessa maneira. Pode existir amor nos recomeços, nas pausas e também nas despedidas. Essas são algumas verdades que eu tenho colecionado na minha vida. Não porque elas sejam verdades universais, que sejam verdades para todo mundo, mas porque fizeram sentido na minha caminhada, no meu aprendizado. E talvez algumas delas fizeram sentido para você também, eu espero que sim. Talvez outras só façam sentido depois de um certo tempo, ou depois que você vivenciar determinadas coisas na sua vida. Mas o ponto é, a vida pode ficar mais leve quando a gente se propõe a ser eternos aprendizes da vida. Mesmo que às vezes seja na marra, mesmo que sejam com algumas boas sessões de terapia, ou conversando com pessoas que já sabem um pouco mais da vida do que você. Se eu pudesse voltar no tempo, eu repetiria todos esses ensinamentos para mim, para que eu pudesse passar pelo que eu estava passando de uma forma um pouco mais leve. Se você gostou desse vídeo e ele fez sentido pra você, deixa aqui o seu like, já segue o canal, deixa o seu comentário também, diz qual desses aprendizados você gostou mais, que fez mais sentido. Toda semana sai vídeo novo no canal, toda quarta-feira, onde eu te ensino a ter relacionamentos mais saudáveis com as outras pessoas e com você mesmo. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau.